Olá, eu sou Janaína Polidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fichas avaliativas que são anuais. A intenção dessas fichas, gente, é minimizar o trabalho do professor e deixar ele mais robusto, mais valorizado, né? Então, é uma coisa aí que a gente acabou criando esse ano aqui de 2024 para poder facilitar aí o trabalho do professor para não precisar ficar trazendo habilidades de um mês para o outro, né? Então, assim, em vez de você ficar trabalhando todo mês aquela habilidade, pelo menos aqui em São Bernardo, na prefeitura a gente tinha isso. Os objetivos, por exemplo, de oralidade, eles eram repetidos bimestralmente, né? E daí os professores pensavam, se ele não alcançou no primeiro, ele vai alcançar no segundo, mas tinha que ficar preenchendo a ficha do mesmo jeito. Então, enquanto eu elaborava um material, um determinado material, eu tive a ideia de fazer essa ficha, porque durante a elaboração ficou muito claro que era um documento necessário e que facilitaria aí a vida do professor, além de trazer mais qualidade à avaliação do aluno, né? Você pode aproveitar enquanto eu arrumo os meus slides para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo com seus colegas que podem se interessar pelo assunto. E vamos nessa, né, gente? Primeiro eu vou apresentar o material que me deu a ideia, tá? De onde que surgiu isso de ficha avaliativa anual, né? Vocês veem aqui. Esse aqui é o material planejamento do primeiro ano. Ele vai ter o planejamento anual, o planejamento bimestral de todas as matérias, e vai trazer no planejamento, num dos planejamentos, a ficha avaliativa, mas ela vai ser de habilidades anuais, né? Eu vou mostrar para vocês ampliada daqui a pouquinho. Por que que eu quis mostrar esse material para vocês? Porque enquanto eu estava fazendo, surgiram não, na BNCC, em língua portuguesa, tem habilidades que são as metas que a gente precisa alcançar, que são anuais. Como que eu sei que essas metas são anuais, né? Que não dá para encaixar ali num pré-silábico, num silábico, mesmo porque nesse planejamento eu dividi por bimestre. As metas para pré-silábico estão no primeiro, as metas para silábico estão no segundo, para silábico alfabético no terceiro. Então ficou bem dividido assim. Os bimestres ficaram bem divididos. Isso significa que traz mais facilidade para o professor alcançar a meta naquele bimestre e trazer uma real evolução da criança. Então, eu dividi dessa forma, eu fui classificando em pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, e peguei essas metas que são mais generalizadas e transformei em habilidades anuais. E o preenchimento da ficha é diferente do preenchimento de uma ficha normal. Eu vou dar exemplos para vocês de habilidades que são anuais, e eu chamei de exemplos de EF 15 LPX. Por quê? EF é ensino fundamental. 15 quer dizer que são habilidades que a criança vai desenvolver até o quinto ano, mas ela começa desenvolvendo isso no primeiro. Então, naturalmente, ela não vai alcançar o topo máximo no primeiro ano, mas ela vai começar esse desenvolvimento ali. Coloquei 3 exemplos, tem muito mais, tá? Porque a gente tem aí as 4 áreas da linguagem, mas alguns exemplos são o reconto oral de histórias conhecidas, a percepção de sentido em recursos gráfico-visuais e a localização de informações explícitas. Essas três habilidades, elas começam a ser desenvolvidas ali no primeiro ano, né? Então, quando a criança não precisa contar inteira a história com detalhes, mas se ela já consegue trazer uma coerência no modo como ela conta história, se dá para entender a história, eu já posso dizer que ela cumpriu essa habilidade para um nível de primeiro ano. Localizar informações explícitas. Eu não vou dar um texto de 2 páginas e mandar a criança achar, localizar aí a informação. Mas eu consigo dar textos menores para a criança procurar a palavra no texto e circular. Então, aí eu já estou começando a treinar essa habilidade. Então, isso vai sendo desenvolvido, inclusive, nas atividades que foram feitas para esse planejamento, que começam em fevereiro. A gente considerou esse daqui como material de janeiro, que é para o professor se preparar. E a percepção de sentido em recursos gráficos visuais é quando eu consigo aliar, né,
Por exemplo, tem lá um texto que é de segundo ano, que eu coloquei no material de segundo ano, que é Visitando o Aquário. E tem um tubarão, eu até mostrei em outro vídeo para vocês, por isso que eu lembrei deles, é recente a gravação desse, né? Tem um tubarão e é Visitando o Aquário. Então, quando eu olho o tubarão, ele é um recurso gráfico visual que vai me ajudar a ler pelo menos o título, né? Então, é alguma coisa relacionada à vida marinha, o título, e daí eu consigo relacionar que o tubarão estará dentro do texto, né? Até como pré-leitura, vocês podem pedir, nesse caso aí do textos curtos segundo ano, que eu lembrei agora, gente, não tinha colocado aqui. Vocês podem pedir para a criança localizar a palavra tubarão antes de começar, né? Porque é um recurso gráfico visual e daí você potencializa aquele recurso. Então, essas daí são as habilidades que eu considerei anual ao fazer o planejamento. Porque se eu colocasse elas bimestralmente, ficaria uma bagunça e o professor teria que ficar reavaliando a mesma coisa e não faz sentido, né? Agora eu vou mostrar para vocês a ficha. Essa daqui é a ficha de habilidades anuais de língua portuguesa. E é importante dizer, porque daí você pode virar e perguntar assim, ai, mas não tem de matemática? Gente, eu acabei de falar que é uma habilidade 1-5. Na BNCC de matemática não tem habilidade 1-5. As habilidades são 0-1, 0-2, quer dizer, só de primeiro ano, só de segundo ano, só de terceiro ano. As anuais eu considerei as que se vão até o quinto ano, só que elas começam no primeiro, né? Então, é, pense bem, não faz sentido eu fazer ficha avaliativa anual de matemática. Eu sei que facilita a vida, mas não vamos esculhambar o trabalho do professor, né? A gente tem que fazer honestamente ali dentro da profissão. Nessa ficha avaliativa, a gente vai ter as habilidades que são 1-5 de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa. Matemática não, porque ela não tem habilidade 1-5. Então, habilidades EF 1-5 LPX, que daí vai ser o 01, o 02, que nem a localizar informações explícitas, é o 03. Então, quando eu tiver localizar informações explícitas, é EF 1-5 LP03. E daí, além das habilidades, né, estarem ali em cinza, esse cinza meio beijinho, a gente tem em azul as áreas de linguagem. Lembra que eu falei que são 4? Aqui só tem 2, porque essa ficha tem tem 2 páginas, 4 habilidades, tá? Então tem lá, área de linguagem. Por enquanto, nessa página a gente tem as áreas de oralidade e as áreas de leitura e escrita. Aqui, no lado esquerdo da tabela, a gente coloca os alunos, e se você tiver mais alunos do que está nessa página, naturalmente você imprime 2 vezes a página. E o mais importante, esse quadradinho que tem, né? Então, por exemplo, a criança, ela reconto oral de histórias conhecidas, que é a primeira habilidade ali de oralidade. O meu aluno André, né? Tá lá o aluno André, o que que vai acontecer? Eu notei que ele já está fazendo isso durante as aulas, então eu faço algumas atividades orais e ele consegue contar histórias. Ou ele consegue contar da vida dele de um jeito que eu entendo muito bem, é bastante coerente. O que que eu vou fazer? Eu notei isso no dia 4 de abril. Eu vou lá no quadradinho do André e anoto 4/4, que é 4 de abril, né? Então, esse espaço é para a data de cumprimento, não é para eu pintar, não é para eu fazer X, não é para fazer nada. Eu vou anotar a exata data em que foi percebido isso pedagogicamente em sala de aula. Por quê? Porque os espacinhos em branco do aluno são o que eu vou ter que pegar mais firme com ele. Então, fica mais fácil durante o ano eu promover evoluções que visualmente eu consigo localizar rápido, do que eu ficar pegando várias fichas para ver se aquele aluno já está bacana naquilo, né? Então, esse espaço para datas de cumprimento de meta, ele vai facilitar demais para o professor e vai trazer mais qualidade para o relatório do aluno, né? Então, isso pode ficar, inclusive, ali no portfólio da criança, né? Pode ter uma cópia se você quiser trazer também essa informação para os pais, que nada impede, né? Essa ficha eu digo do aluno, então não que você vai colocar essa ficha lá porque tem o nome dos outros alunos, mas você pode utilizar essas informações para o relatório final. Né? Ah, ele já faz tal coisa, né? E desde abril ele já faz tal coisa, agora ele está muito melhor, então dá para fazer isso no relatório.
Onde que você encontra essa ficha, gente? Como eu falei, ela está dentro desse material aqui, ó, de planejamento, primeiro ano. Antes que você pergunte, mas tem para os outros anos? É o seguinte, gente, eu comecei a fazer esse material de primeiro ano em agosto de 2023, tá? Eu comecei em agosto, fiquei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, começo de janeiro, fazendo o material do primeiro ano, mas não esse planejamento. Eu fiz do ano inteiro, são mais de 600 páginas. Eu trabalhei manhã, tarde, noite e finais de semana para poder terminar isso. Se eu demorei esse tempo para fazer de primeiro ano, você há de convir que não tive tempo de fazer ainda o do segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Está nos nossos planos, mas eu ainda não tive corpo humano para fazer isso, tá? Então, por isso que a gente tem aí o de primeiro ano. Mas nada impede que você adquira, se você tiver outro ano, que vai vir o planejamento de primeiro ano junto. Mas os objetivos são de primeiro a quinto ano. A única coisa que vai vir esse primeiro ano no cantinho aqui, qualquer coisa você cola uma etiqueta. Vamos ser práticas, né? Mas a ficha, se você quiser a ficha anual, ela está dentro do material e serve até o quinto ano. Ela vai estar também nos outros planejamentos que eu vou fazer, né? Que vai demorar um pouquinho. Onde que eu encontro isso? Lá no www.janainaespolidoro.com.br. Quando você for escrever na busca, você pode pôr assim, ó, hashtag Clube Joaninhas. Tudo que estiver nessa hashtag dentro da busca vai dar em resultados que são dessa coleção que eu fiz de agosto a janeiro, tá? Tem mais para baixo coisa aqui, tem acho que, eu nem lembro o que tem aqui para baixo. Aqui tem as atividades de fevereiro, portfólio interativo, planejamento, projeto Memórias Populares, e embaixo tem datas comemorativas. E logo vão vir as avaliações de fevereiro, que você vai dar no final do mês, se você estiver aí seguindo a coleção. Aqui, ó, o planejamento está aqui, tá vendo? Que eu coloquei até uma seta. Mas se você tem dificuldade em digitar, eu coloquei embaixo do vídeo, no resumo, um clique direto para esse link aqui do Clube das Joaninhas, que daí você pode ver os materiais e eu sugiro você dar uma olhada sempre, porque sempre vai ter novos materiais, né? E uma segunda opção de onde você encontra é no Clube das Joaninhas, no próprio clube, né? Nesse caso, é uma assinatura, né? Não é a compra na loja. E você vai pegar as informações com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676. Beleza? Eu vou deixar também o WhatsApp da Cirlei aqui embaixo. E daí, se você tiver a intenção de pegar todos os meses, eu vou te falar que é muito mais vantagem você assinar o clube. Mas se você quiser primeiro olhar a atividade, ver se é vantajosa para você, lá nos planejamentos é só o planejamento e a ficha. E na atividade de fevereiro começa com atividades mesmo. E daí, nesse caso, você pode comprar no site da loja sem problema nenhum, individualmente, os materiais, né? Espero que vocês tenham gostado da novidade aí. E até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaína Espolidoro.